Nesse vídeo eu vou apresentar uma aplicação para simular o lançamento de dois dados e verificar a soma das faces voltada para cima. Essa simulação tem em vista apresentar aos alunos do terceiro ano do ensino médio espaços amostrais não equiprováveis. E essa atividade está numa plataforma que eu estou desenvolvendo. Essa aqui é a página inicial, ela está no conteúdo do terceiro ano. Ela está em probabilidade. Essa plataforma, o endereço dela está disponível no meu canal. Na descrição desse vídeo também terá o link para essa plataforma. Essa plataforma é aberta ao público em geral e, de acordo com o que eu vou recebendo feedback dos alunos e do público, eu vou implementando funcionalidades, corrigindo bugs, tentando aprimorar. Então, o aluno, quando acessa a plataforma, ele tem esse visual. A página está dividida em duas colunas. Do lado direito tem uma coluna de exercícios e do lado esquerdo a coluna de conteúdos. Aqui na coluna de exercícios, ela serve como senha para passar para outra página. O aluno só consegue acessar outra página se ele acertar ao menos 8 dos 15 exercícios propostos aqui. Então, o sistema verifica o acerto e direciona ele a outra próxima página quando ele clicar em próximo, se ele acertou mais que 8, acertou 8 ou mais, né? E se não, ele é obrigado a refazer os exercícios, ele é orientado a continuar nos estudos aqui. A parte de conteúdos aqui não está totalmente desenvolvida, eu só coloquei aqui a definição clássica de probabilidade para um espaço amostral finito e equiprovável, né? A situação mais elementar de probabilidade. Coloquei algumas propriedades aqui e vim no exemplo aqui para a gente, justamente, a gente vai simular o lançamento de dois dados e verificar a distribuição de probabilidade para a soma dos valores das faces e verificar se os valores da série estatística obedecem à lei de Benford. A lei de Benford, descoberta por Newcomb em 1881 e Benford em 1937, afirma que nos mais diversos tipos de dados a chance de que o dígito inicial, o da esquerda, seja D, é dada pelo logaritmo decimal de 1 mais 1 sobre D. Essa chance diminui quando o dígito aumenta. Para D igual a 1, dá 30,1%, mas para D igual a 9 dá apenas 4,6%. Também temos uma aplicação capaz de gerar N números em PA ou PG e verificar a aderência das listas geradas à lei de Benford. Então, eu tenho a simulação do jogo de dados aqui, tem uma aplicação capaz de gerar PA e PG e verificar a aderência à lei de Benford. Então, a princípio, a gente tem o lançamento de dois dados e verifica a soma, vai contabilizando aqui. Na primeira linha são os valores possíveis para a soma e na segunda linha as ocorrências, os acontecimentos de cada soma. Inicialmente o sistema já lançou uma vez, então deu 6, está marcado aqui que a soma 6 é uma vez. O aluno pode lançar o dado uma vez se ele quiser, aí deu soma 6 de novo. Ele pode lançar o dado de 1 em 1, aqui deu soma 7. Para adiantar a análise do ocorrido, a gente tem botões para acelerar esse processo. Então a gente pode lançar 10 vezes. Então quando eu lanço 10 vezes, ele já dá probabilidade distinta. Esse gráfico fui eu que criei, eu ainda não obtive ferramentas para colocar, adequar a escala. Então no começo, como a distribuição está muito, às vezes acontece que está muito concentrada num valor, por exemplo, a soma 6, ela cresceu, ela apareceu mais vezes do que seria esperado, porque só jogou 13 vezes, acontece do gráfico assim. A gente vai jogando, esse gráfico vai se adequando aqui. Ele também tem botão que a gente pode jogar 100 vezes. Aí quando você joga 100 vezes, ele já vai adequando mais a teoria, né? Você vê que a soma 6 agora não atingiu 20% de todas as somas. Então, quanto mais você joga, mais adequado o gráfico vai ficando. Aquele problema inicial vai desaparecendo. Dificilmente a soma 6 e 7 aqui, que são mais comuns, vão ficar fora da área do gráfico aqui. Mas é um caso a pensar de como corrigir isso aí, esse gráfico que eu criei.
Mas aí o aluno, a gente começa a fazer o experimento e lançar os dados, a gente questiona com o aluno. A ideia é essa, pô, 223 lançamentos, a soma 2 saiu 4 vezes, a soma 12 saiu 10 vezes, e aqui no meio a soma 6 e 7 está concentrando. Tem 34 vezes para a soma 6, 36 vezes para a soma 7. E a gente vai questionar por que isso está ocorrendo, porque o aluno está acostumado com o espaço amostral equiprovável. Aqui não está mostrando que esse espaço seja equiprovável. É o gráfico que mostra claramente a probabilidade de ocorrência aí está bem diferente para os valores. Uma coisa que eu tenho que corrigir aqui também, que eu estou vendo aqui do lado esquerdo, aqui, o 15 ficou na linha certa, o 10 está um pouquinho acima, o 5 está bem acima, o 0 deveria estar aqui na base e está um pouquinho acima. Tem que corrigir esses valores aqui. E você vai jogando aí. O ideal é que a gente vai jogando mais vezes. E o interessante dessa situação é que o sistema está contabilizando lá. Eu tenho uma aplicação, além de lançar aqui, ela está contabilizando todos os valores que estão saindo, dos 323 lançamentos, saiu uma soma e somou em alguma coluna aqui. Então, toda vez que muda algum valor na coluna, o sistema está contabilizando para ver quantos desses valores começam com o dígito 1, quantos começam com o dígito 2, e assim a gente vê a aderência dessa série de valores. Esses 323 jogadas geraram 323 valores distintos que foram contabilizados. Então, ele analisou aqui o que apareceu aqui, né? Então, aqui o 8 ele contabiliza como dígito 8, o 13 contabiliza como dígito 1. E quando jogar uma vez, por exemplo, ver qual que vai mudar. Aí ele mudou aqui, ó. O dígito 3 aqui, ele contabiliza esse novo aparecimento. Então, toda vez que você faz uma jogada, que um dos valores vai mudando, ele vai contabilizando o dígito inicial. E a gente vai jogar pelo menos, vão atingir pelo menos umas 1000 jogadas, que fica mais evidente a aderência à lei de Benford. E a gente vai jogando, o ideal é que passe por várias ordens de grandeza, né? A gente vai conseguir passar por duas e começar a terceira, não vamos chegar a tanto, mas já dá para ver a aderência. Dá para a gente ver aderências. E a estatística aqui das probabilidades vai se estabilizando, né? O gráfico está ficando estável aqui, mostrando as probabilidades, né? Depois a gente pode estudar teoricamente, aqui está mostrando que 6 e 7 estão com probabilidade perto de 15%, e que o 2 e o 12, né? O 2 está com probabilidade perto de 2,5, o 12 está com probabilidade perto de 2,6, 2,7 talvez, e a gente vai analisar. A gente vai investigar por quê e ver as verdadeiras probabilidades desse espaço amostral. Então a tendência é que esse gráfico cria uma coluna exacerbada aqui que ultrapassa a área dele, fica muito pequena, a probabilidade de ocorrer é muito pequena quando tem muitos valores. A tendência é que esse gráfico mantenha essa aparência aí, quanto mais a gente for lançando. Então, eu já lancei a minha série, já houve 1.324 lançamentos e foi contabilizado, e a aplicação está contabilizando para ver se há aderência à lei de Benford. E aqui a gente pode ver, ó, eu vou clicar aqui, vou tirar o gráfico e entrar com a tabela. Olha o que aconteceu aqui, ó, o dígito 1 apareceu 476 vezes na primeira posição, um total de 35,95%, dando 30%. A teoria diz que era 30,1, então deu 35,95. O dígito 2 apareceu 124 vezes, dando 9%, a teoria diz que era 17. O dígito 3 também deu 9%, a teoria diz que era 12. O dígito 4 deu 8%, a teoria diz que era 9. O dígito 5 deu 7%, a teoria diz que era 7,9. O dígito 9 deu 5,3%, a teoria diz que era 4%, a lei de Benford esperada é 4,5%. Então, apesar da gente não ter atingido ordem de grandezas das mais variadas, deu para aparecer a lei de Benford, razoavelmente deu para aparecer. Você vê, o menor valor que a gente tinha aqui é 1, o maior valor que a gente tinha aqui é 200. Então, a gente está na terceira ordem de grandeza no começo dela. Então, a gente nós não fomos longe nessa ordem de grandeza, e já apareceu aqui essa ocorrência. E o interessante é que cada coluna aqui está crescendo em PA. Então, os valores da primeira coluna que foram contabilizados são os números de 1 a 39. Eles cresceram em PA. Os valores da coluna 6, aqui da coluna de soma 6, da coluna 7, também cresceram
cresceram em PA, de 1 até 180. Mas o interessante é como elas crescem em velocidade diferente, gerou essa aderência à lei de Benford. Se elas crescessem por igual, certamente isso não aconteceria. Porque uma sequência de dados que crescem em PA, ela não obedece à lei de Benford. E aqui embaixo tem para a gente ver isso. Nós temos aqui, eu vou limpar aqui. Infelizmente, o meu botão de limpar significa resetar, né? Eu não consegui limpar os dados sem reiniciar a página. E aqui a gente tem a probabilidade de gerar sequências em PA e sequências em PG. O N aqui, o F de N, como o N varia de número inteiro, começando no zero, então a gente gera PA ou PG. Então quando eu gero aqui uma PA, começando no 1, com razão 1, e eu gero 1000 números, eu gero uma lista aqui, então os 1000 números, naturalmente eu gerei o número de 1 até 1000. Quando eu vou verificar o gráfico lá, o que acontece? Não tem como aderir ao teorema de Benford, porque ela cresceu de 1 até 1000, passou por 3 ordens de grandeza e os primeiros dígitos são distribuídos equilitariamente. Né? Só deu diferença aqui no dígito 1 porque eu fui lá até no 1000 e o meu experimento, quando começa, ele já começa aqui com o 1 desse dado aqui é contabilizado. Essa minha planilha está vinculada tanto a tabela com os dados do jogo aqui de 2 dados e está vinculada à minha geração aqui. Então o dígito 1 foi contado uma vez aqui e foi contado no 1000, por isso que o dígito 1 está aparecendo mais vezes aqui. E acho que a gente chegou até o 1001 também, né? Deixa eu ver. A gente chegou do 1000, 1001, então por isso que o dígito 1 apareceu mais. Ele apareceu no 1000, apareceu no 1001 e depois ele começou com 1, contabilizando lá do dado. Mas fora o resto, a distribuição é a mesma. Deixa eu limpar aqui, né? A gente vai começar de novo agora. Agora, se eu gerar em PG, a situação muda, né? Se eu gerar em PG, vou começar com 1 também. Vamos colocar aqui 1.1 na taxa de crescimento. Vamos gerar 1000 números aqui também em PG. A gente vai calcular, vai gerar essa lista aqui de PG. E vamos ver como é que ficou a aderência aqui. E quando a gente gerou em PG, já teve uma aderência muito boa à lei de Benford. A ocorrência aqui do dígito 1 foi 306 vezes, deu 30,6% contra 30,1%. Aqui deu 177 para o dígito 2, com uma ocorrência de 17,7%, com a ocorrência teórica de 17,6%. E assim por diante, a aderência... Então, quando cresce em PG, a aderência à lei de Benford é muito forte. E a gente discute isso. Por que há essa aderência? O que explica isso? Por que a distribuição não é equiprovável? Por que a probabilidade do dígito 1 aparecer é muito maior do que aparecer na primeira posição, é muito maior do que os outros dígitos? E essa aplicação permite rapidamente a gente gerar listas grandes e analisar o caso. E para encerrar, a gente pode gerar... Eu gerei uma PG crescente. A gente tem a oportunidade de gerar PG decrescente também. Vou começar no 1 de novo e vamos colocar aqui 0,1. Vamos decrescer, vamos gerar 1000 números aqui também. Calcular. Aí gerou a lista aqui, né? Com 1000 números. E foi demais para o sistema. Ele não está contabilizando, ele chegou num ponto que ele não contabilizou as casas decimais aqui. Então, quando gerou 1000 números com decrescimento muito rápido, ele ultrapassou aqui. Aqui não contabilizou dígito nenhum. Aqui estava nessa linha aqui, a gente estava com 10 elevado a menos 322. Então, daqui para frente, a máquina não contabilizou. Então, ali vai ter uma aderência à lei de Benford, mas foram descartados boa parte dos valores.
talvez contabilizou uns 500 valores aqui, porque aí a probabilidade pode ser que saia diferente, que esses aqui não contabilizaram. O decrescimento foi muito forte para o computador contabilizar. A gente já estava com 10 elevado a menos 322, e daí para frente o sistema não contabilizou. Mas vamos ver o que gerou aqui. O que aconteceu foi isso. Foi demais para o sistema contabilizar essa situação. E às vezes acontece isso, a gente põe um incremento muito forte aqui, um decrescimento muito forte, e acontece isso. Vou tentar mais uma vez aqui. Vou colocar 0,75. Vou colocar uma coisa. Vou colocar 1.500 aqui. Vamos calcular a lista. Aí geraram todos os números aqui, porque o decrescimento não foi tão violento assim. Aí a gente vê aqui que já deu alguma coisa mais aderente à lei de Benford. A gente tem a ocorrência do dígito 1 480 vezes, com a probabilidade de 32%. A gente tem a ocorrência do dígito 595 vezes com 6%. E o dígito 9, teoricamente, deveria dar 4%, deu 1,7%. Então, não ficou tão fora do esperado. Então, a gente pode gerar listas em PA, listas em PG e verificar a aderência. E discutir também por que a estrutura aditiva não adere, os números da lei de Benford que estão em estrutura aditiva não aderem, os dados que estão em estrutura aditiva não aderem à lei de Benford, e os dados que estão em estrutura multiplicativa aderem à lei de Benford. E a gente, discutindo isso, vai analisando a questão dos logaritmos, a questão da distribuição da escala logaritmo, e vai chegando nas conclusões. Bem, isso eu gostaria de apresentar. É uma ferramenta que tem que ser utilizada para ver o retorno, implementar novas funcionalidades, corrigir erros que porventura apareçam. E é isso.